Vamos para a lição. O passo que completa: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus meu. Aqui é o Salmo 43, versículos 3 e 4. Nós temos que aprender, irmão, a fazer essa declaração final aqui: o Senhor Deus que é a alegria da minha vida. O que é isso da sua alegria? Ô pastor Jaime, até uma pessoa está me contando que ela, na internet, eu nem sei quem é a pessoa, foi pela internet, que eu dei uma palavra que despertou, que ela tem uma criancinha e ela ama muito a criança. Sempre dá certo de amar a criança, mas ela fazia uma declaração assim: você é a minha vida, você é a minha bênção. E quando eu dei uma palavra, claro, a criança é uma alegria tremenda. Ela falou: não, a minha bênção é o Senhor Jesus. É a bênção de Jesus que está na vida dela. Que são coisinhas pequenas que às vezes nós vamos nos acertando, nos corrigindo, né, nas nossas declarações. Ele tem que ser a nossa alegria. Não, a minha maior alegria é o Palmeiras, pastor Jaime. Minha maior alegria é o Corinthians, é o Vasco. Não, coitado do Vasco. É o Flamengo, é não sei o quê. Não. A minha maior alegria é Jesus, irmão. Ele é a alegria da minha vida. E quando a pessoa tem Jesus verdadeiramente, ela não se abate, não se deprime, não fica angustiada com nada. Ela pode ter lutas, pode ter adversidades, mas o que Deus falou para o Josué: tem bom ânimo sempre. Sempre ela está com bom ânimo, apesar das adversidades, das crises, ela sempre está de cabeça erguida. Bem, a revelação que você recebe da palavra de Deus não é tudo. Ela serve para guiá-lo e levá-lo ao santo monte de Deus. Lá deve entrar nos tabernáculos do Altíssimo. Uma vez tendo chegado à morada divina, prossiga até chegar ao altar do Senhor, do Deus que é a sua grande alegria. Então, com a habilidade de adorar o Pai, louve de todo o seu coração e de toda a sua alma. Puxa, às vezes nós chegamos no altar, mas é para quê? Porque para pedir algo. E eu sempre digo, foi ontem, numa das reuniões, ontem eu dei 6 cultos, 6 mensagens diferentes. E eu estava explicando o seguinte ontem, que muita gente faz exatamente como no dia a dia. Geralmente a pessoa procura o médico quando está doente, não é verdade? Quando a pessoa está doente, a pessoa procura o médico. Não, deveria se procurar o médico por prevenção, né? Por cuidado e tudo. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós só procuramos o Senhor quando estamos doentes também. Só procuramos o Senhor quando estamos duros. Só procuramos o Senhor quando estamos numa crise. Nós não procuramos o Senhor como deveríamos de procurar. Nós não procuramos o médico para adorá-lo, não. Mas nós devemos procurar o Senhor para adorá-lo. E Ele é médico dos médicos. E nós temos que ter esse cuidado de sempre estar no altar de Deus, de sempre estar na presença de Deus. Nós sempre deveríamos de ter esse cuidado, de buscar a face do Senhor e entrar no altar, chegar ao trono de Deus, ter aquela revelação, e com aquela revelação e o altar para adorar. O primeiro passo para chegar à presença divina é crer na revelação das Escrituras. A palavra é luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Salmo 119, versículo 105. E, ao entender o que está escrito nela, você pode se aproximar dele. Siga em frente e não aceite nenhuma emoção como se ela fosse tudo o que você poderia conseguir de Deus. O seu alvo é chegar ao altar do Altíssimo para se derramar completamente e ser consolado por Ele. Quer dizer, não podemos apenas deixar a emoção tomar conta e esquecer do que Deus está fazendo conosco, que está nos dando uma bênção, que está nos dando uma revelação, e aquela revelação é para você assumir diante do Pai com adoração, com louvores, o que Ele colocou no seu coração, o que Ele deu para você naquela mensagem. Puxa, eu nunca esqueço de Isaías 41:10, quando me saltou os olhos aquilo ali: não temas, porque eu sou, que estou falando de 30 anos atrás, quer dizer, quando eu estava começando na palavra, aquilo me chamou muita atenção. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Puxa, eu estava começando, era o início da minha caminhada, era o início da minha vida com Deus, aquilo me chamou a atenção, e aquilo me acompanha, essa mensagem me acompanha sempre, porque de vez em quando nós temos adversidade, de vez em quando surgem umas lutas, surgem umas crises, e nessa hora eu tenho que falar o que? A palavra que está no meu coração. Essa é a maneira de louvar e adorar a Deus. O caminho que ele foi aberto, o guiará, perdão, eu pulei isso aqui. Não está certo, já vou chegar. O caminho que ele foi aberto, o guiará e o levará a subir ao santo monte. Foi lá que Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus descer e ouviram a divina voz. Marcos capítulo 9, versículo 11 ao 8, do 1 ao 8. Ao subir na fé,
você verá nas coisas do alto como Deus é bom e perfeito nas suas criações. E também como os seus problemas são pequenos demais para o incomodarem. Verdade. O monte aqui não é o monte terra, não. É a presença de Deus, meu irmão. Nós temos que entrar, até chegar lá com a palavra. Não esqueça, Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Não tem outro caminho. É com a palavra, com a revelação, que você vai se aproximando e vai chegando perto e vai subindo, subindo, até você estar no altar realmente, para amar, para adorar. Aí você vê que naquela hora o gigante que te assustava tanto não é nada. Foi o que Davi fez. Davi estava na presença de Deus, ungido pelo Espírito Santo. Ele não se intimidou, não se acovardou. Ele tinha uma convicção maior do que estava com ele. Diante dele estava um gigante. Aquele gigante era nada. Quando você então se envolve com a presença de Deus, é tomado pela presença de Deus, você vê que aquela doença tão assustadora, tão aterrorizadora, ela não é nada diante de Deus. Você vai e amaldiçoa aquela doença em nome de Jesus, você pisa naquela doença, sabendo que aquilo não é nada diante do Deus Todo-Poderoso. Então, irá sentir-se mais perto do seu Senhor. Subir cansa, mas compensa. Um dia eu lembro do dia que o missionário trouxe essa revelação. Ele falou, Amorim, você quando sobe um monte se cansa, você já subiu um monte. Quando a minha mãe brincava, quando nós éramos garotos, que minha mãe dizia assim, parece até que nós em outra encarnação éramos cabritos, brincando, né, falando, que a gente só morava em rua que era subida. Eu morei numa rua chamada Sidônio Paz, no Rio de Janeiro, em Cascadura, e nós morávamos, ela é uma das principais ruas do bairro lá, mas só que ela sobe, eu morava no final dela, que já era na subida do morro, aí tinha um viaduto, e a gente tinha constantemente subir, quando ia para o centro do bairro, você tinha que constantemente subir aquilo ali. Aí fomos morar em Deodoro. Em Deodoro eu morava no 6º andar, mas não tinha elevador não, tá? Tinha um lado de baixo, que era 7 andares, que tinha um andar vago, que era chamado uma varanda, ou varandão, e tinha um outro lado que era por 3 andares. Mas também quando você chegava, soltava do ônibus na Avenida Brasil, tinha uma subida ainda para você, então sempre tínhamos subida. E subir cansa, mas meu irmão, vale quando você chega na presença do Altíssimo. Quando cansa, quer dizer, tenta desanimar você, mas não, se envolva. Você vai ter a alegria de chegar na presença de Deus. Continuando. Ao entrar nos tabernáculos do Altíssimo, você descobrirá o que movia Davi, o que fez Salomão ser sábio, e o que levou Elias a desafiar o rei de Israel, repreender seu povo e depois fazer o grande desafio no Monte Carmelo. Dando fim aos profetas do diabo, quer dizer, aqueles que estavam com Jezabel. Depois chega aos tabernáculos do Senhor, não será mais a mesma pessoa. Quando chega aos tabernáculos do Senhor, não será mais a mesma pessoa. Não mudará para melhor, tornando-se verdadeiramente servo, pois eles são um local de aprendizado. É bonito, vamos repetir, mas mudará para melhor, tornando-se verdadeiramente servo, pois eles são um local de aprendizado. Aí você vai aprender o que é que Jesus fez. Jesus naquele Getsemane ali, quando ele tinha que tomar a decisão de ir à cruz, aceitar ou não a missão do Pai, ele disse, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quer dizer, quando a pessoa consegue se envolver com Deus, essa pessoa é a pessoa, entenda, que faz a vontade de Deus verdadeiramente, é a pessoa que se alegra na presença de Deus, é a pessoa que não deixa nada tirar a paz dela. Meu irmão, é tão bom estar na presença de Deus. Eu fico olhando como é que as pessoas às vezes se desligam tanto. É numa palavra que vem assim, que você está numa depressão miserável e levanta, como foi o meu caso, não temas porque eu sou contigo. Aquela palavra me colocou de pé. Quer dizer, é uma mensagem que vem quando estamos na presença de Deus, que muda a nossa história. É uma palavra, foi a mensagem de ontem à noite. Deus enviou uma palavra e os sarou, uma palavra só. O Lázaro estava no túmulo, ele ouviu a palavra do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor, Lázaro, veio para fora. E amado, quem está no pecado está na morte, você está morrendo, está apodrecendo, está cheirando mal. Você tem que ouvir uma palavra de Deus para sair do túmulo, para sair da morte. E muita gente está assim, desanimada da vida. Não, Deus, fala comigo, Deus, eu não posso ficar na morte. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Tem muita gente dormindo na morte, achando que o pecadinho dele não é nada demais não. Todo mundo faz porque ele não pode fazer. Todo mundo que faz para o inferno, e você também. Não, todo mundo faz isso aqui. Todo mundo que quer morar no inferno, porque quem morar no céu não pode fazer isso. Quem quer morar no céu, homem é homem. Não tem esse negócio de, não, homem é homem, homem é macho. Homem não é feminino, não. A mulher é mulher, é feminina, não é macha, não é masculinizada, não.
pessoa tem que acordar para a vida. Não, eu não faço mal para ninguém, fazendo mal para você mesmo. E você não sabe que com o seu testemunho negativo, você afasta até pessoas de Deus, porque você até se apresenta como uma pessoa de Deus. Com a sua estupidez, com a sua grosseria, com tudo, não vai funcionar. Amigo, nós precisamos de pessoas que estão de pé, e com seu desânimo, com a sua tristeza constante, ou com a sua murmuração, com a sua revolta, você afasta a pessoa, até a sua família. Em vez de você mostrar dentro de casa sempre uma pessoa animada, você, ó, não fala com o pai não, que o pai não está legal, ele brigou lá no trabalho. E quando não fala, não, o pai tem um aborrecimento na igreja. Puxa, mas a igreja não é lugar de aborrecimento, irmão. Igreja é lugar de adoração, irmão. É lugar de servir a Deus. Você não tem que levar para casa, entenda bem. Quando a Bíblia diz que o Uzias foi repreendido pelo profeta de Deus, ele não aceitou a repressão do sacerdote, ficou leproso e levou a lepra para casa, irmão. E depois o filho dele, o Jotão, nem no templo queria entrar, irmão. Havia pessoas que diziam, meu filho não quer ver. Claro, você só leva a lepra para casa. Em vez de levar a bênção de Deus para cá, só leva a murmuração para cá, só leva a chateação para casa. Irmão, nós precisamos de acordar para respirar a presença de Deus. A respirar é uma palavra que vem. Ele ouviu, Ezequiel, esses ossos secos poderão reviver? Tu sabes, Senhor. Então profetiza, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Osso seco, ouça a palavra do Senhor. Ô Lázaro, sai do túmulo, ouça a palavra de Deus. Ô desanimado, ô derrotado, você é vencedor, você não é derrotado não. Ouça a palavra, o doente, ouça a palavra de Deus, tem que ouvir, e ouvindo a pessoa se levanta, a pessoa sai do túmulo, a pessoa não fica de maneira alguma no vale, estava ali no vale, ossos secos, derrotado, fracassado, mas ele ouve a palavra de Deus, ele se coloca de pé, tudo é reconstruído, aí vem a unção de Deus sobre ele. Irmão, nós precisamos estar ligados com Deus. Na presença do Senhor existe abundância de alegria. Bem, a jornada ainda não terminou. Os melhores está por vir, pode ter certeza disso, meu irmão. Por mais que você viva 100 anos aqui, esplendidamente, nada se compara, como eu gosto do Apocalipse 21, nada se compara com o que o meu Deus reservou. Jesus disse, na casa do meu pai tem muitas moradas. Sabe onde que é? Nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Ô, meu irmão, por mais que você vive, quantas pessoas para viver esplendidamente terão que negar a palavra de Deus? E negando a palavra de Deus, não entrarão na Nova Jerusalém. Repito, que você viva 100 anos com riquezas, 100 anos com fartura, 100 anos com prazer. Morreu, vai para o Beleléu, irmão. Que não é 100 anos nem 100 milhões de anos, é eterno, vai ficar para sempre lá. É eterno isso aí. Meu irmão, não compensa. Você tem uma morada eterna, que são nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Os muros são de pedras preciosas. A Bíblia diz que nem sabemos o que há, como haveremos de ser. É muita coisa. Não perca nada, não troque nada. Não troque a sua eternidade por um prato de lentilha. Voltando. Procure o altar e nele derrame-se por completo. Nessa hora suas fraquezas acabarão, sua fé se robustecerá e você aprenderá coisas úteis para a sua vida e a do próximo. A obra de Deus precisa de seus participantes, os quais foram chamados para executá-la. Cheguem até o altar de Deus, a fim de decidir tudo a respeito de si mesmos, de outros e da missão confiada a eles. É verdade, às vezes é por um amigo que você vai. O homem deixou de lado todo o preconceito e era um capitão romano. E ele foi procurar Jesus não pela sua família, porque o seu pai estava doente, seu filho estava doente, sua mulher estava doente. Não, ele foi ali por causa do seu servo. Senhor, meu servo jaz em casa violentamente atormentado, igual imagina um capitão romano pedindo um favor a um judeu lá, um homem da Palestina, chegou lá e aquele homem daquela região se expôs, né? Ele não é um capitão romano, ele não podia mandar prender ele e levá-lo à força na casa dele, não. E quando Jesus se prontificou, disse, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, dize somente uma palavra e o meu servo sarará. Irmão, é na presença dele que você ouve aquela palavra. Você entrou pela palavra e na verdade ele te dá a palavra que você precisa da cura, da libertação, da prosperidade. Você ouve aquela palavra, tem que ouvir. Coloque isso, quem ouve a palavra não fica no vale. Quem ouve a palavra não fica no túmulo. Quem ouve a palavra se levanta e volta para a vida. Terminando, vamos terminar já já. No altar do Altíssimo, sua melhor oferta será a sua vida. Os seus alvos mudarão por completo. Você não mais dará importância às coisas da carne, nem serão do seu interesse os seus projetos pessoais. Nesse momento,
todo defeito de personalidade será curado. A sua visão se endireitará. E então você sairá como um verdadeiro adorador. Às vezes as pessoas nos questionam a nossa vida, né? O nosso planejamento, o que estão vivendo. Rapaz, você, amigo, é na presença de Deus que nos realizamos. Não, porque eu me realizo com isso, com aquilo. Não, eu me realizo na presença de Deus. E na presença de Deus você muda os seus projetos. Eu tive meus planos. Em vários momentos da minha vida eu mudei meus planos. Por quê? Porque eu sou servo, Ele é Senhor. Não posso de maneira alguma. Às vezes somos chamados, desculpa a expressão, de otários, de bobos. Não, nós somos servos de Deus. Verdade, servo de Deus. Para servo você tem que vencer. Repita, o Senhor Jesus no Getsemane mostra o que é. Ele ofereceu a vida dele. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Senhor, eu teria que passar por essa morte, por isso aí. Ele ia morrer na cruz, ia ser debochado, escarnecido, zombado, desceria ao inferno, mas venceria tudo, sabia disso. Nós não temos que passar propriamente pela cruz ou pensar, não, ele já foi por nós, não temos que ter o sacrifício. A nossa vida é para ser usada por ele, é isso que ele quer. E olha, pode ter certeza que ele sabe usar. E o Senhor precisa que você chegue ao altar. O altar dele. Dessa forma, o próprio Deus tocará nos seus lábios e tirará toda a iniquidade. Lembra do Isaías? É tirada a tua iniquidade. Com isso você poderá ouvir a voz divina, perguntando a quem enviar. E a sua resposta será firme e decidida. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O versículo 8. Deus é fiel e cumpridor das suas promessas. Em Cristo, com amor, deixa essa mensagem o missionário R.R. Soares.